A Bíblia diz que as coisas ocultas são para Deus e as reveladas para nós. Existem muitas coisas que hoje nenhum ser humano compreende, porque não tem condições de ver, e o entendimento humano é por demais limitado no que diz respeito às coisas de Deus, os mistérios de Deus. Porém, o reino de Deus é por demais organizado, e no futuro aqueles que hão de herdar a salvação e a vida eterna hão de ver e compreender a organização do reino celestial do Deus Todo-Poderoso. Romanos capítulo 8, versículos 28 ao 30, está escrito o seguinte: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Esse é o cronograma das realizações de Deus na vida dos seus eleitos. Todos são filhos de Deus, filhos por criação, criaturas de Deus. Existe o Filho unigênito do Pai, que é Cristo Jesus, e existem aqueles que são os filhos por adoção. Esses fazem parte do reino de Deus. O que nós temos aqui é a revelação da forma misteriosa, porém poderosa, como Deus trabalha com relação aos seres humanos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados pelo seu decreto. Existem aqueles, o texto é quem está falando, que amam a Deus, seguindo o primeiro mandamento da lei de Cristo. Ele deixou o ensino de que devemos amar a Deus acima de qualquer coisa, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. Esses que amam a Deus são diferenciados daqueles que são simplesmente seres humanos naturais, materialistas, que se deixam enganar pelas coisas do mundo. Esses que amam a Deus são diferentes daqueles que são influenciados pelo império das trevas e do mal, pelo diabo com os seus demônios, e por conta disso não vivem a fazer a vontade de Deus, não buscam o reino de Deus em primeiro lugar.
Esses que são influenciados pelo império das trevas, da mentira e do engano, eles fazem a sua própria vontade, vivem para o mundo e são dominados pelo diabo e os seus demônios. Existem aqueles que são chamados pelo decreto de Deus. É uma coisa que nem todo mundo entende. Chamado pelo decreto de Deus. Esses são aqueles que foram conhecidos, diz o texto, antes da fundação do mundo, conhecidos pelo coração de Deus. São pessoas especiais, são pessoas que renunciam tudo que o mundo oferece, vive uma vida diferente. E a Bíblia diz que há diferença entre o que serve a Deus e o que não servem. Esses que são chamados por Deus e que foram conhecidos por Deus desde sempre, essas pessoas fazem parte da família divina. Pode ler nas Escrituras sobre os heróis da fé que eles foram diferenciados dos seres humanos comuns. Por quê? Porque foram chamados por Deus e foram conhecidos por Deus e foram escolhidos pelo Senhor. São pessoas escolhidas pelo coração de Deus. E estas pessoas que Deus dantes conheceu, também o Senhor os predestinou. Não é questão de o ser humano querer, não é simplesmente ter vontade. Encontramos muitas pessoas que evangelizamos, falamos do amor de Deus, das coisas do reino de Deus, e as pessoas até têm vontade, mas a Bíblia, a verdade, está dizendo que estas pessoas são predestinadas por Deus para fins específicos, para serem conforme a imagem de seu Filho Jesus. São imitadores de Cristo, são discípulos do Senhor Jesus, são pessoas que seguem os mandamentos do unigênito Filho de Deus, são pessoas que olham para Jesus como autor e consumador da fé. E aos que predestinou, a estes também chamou. Existe a chamada da parte de Deus. Nós temos na Bíblia o exemplo de Saulo de Tarso, que era um perseguidor contra a igreja do Senhor Jesus, mas tinha algo na vida dele que Deus se agradara. E Deus fez o quê? Deus chamou. Antes ele era um predestinado, e ele fala sobre isso nas suas cartas, que foi escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe. Então Deus o chamou e o transformou em um novo homem, que passou a ser chamado de Paulo, um homem discípulo, apóstolo de Cristo Jesus. E aos que chamou, a esses também justificou. A morte de Cristo foi para nos justificar, produzir efetivamente a reconciliação do homem com Deus. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vai ser exaltado todos estes que são conhecidos de Deus, predestinados por Deus, chamados por Deus, justificados por Deus e glorificados por Deus, estarão junto a Cristo Jesus no seu reino celestial. Compartilhe esta mensagem com seus familiares, amigos, conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.